Ó Senhor, nós te louvamos, aleluia, porque quando tu vieres por tua igreja, a tua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Que o Senhor possa reinar em nossos corações e juntos cantaremos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, declare isso. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início a mais um culto de edificação. Amém? Então, aquieta aí o seu coração.
para que o Espírito Santo de Deus tome conta e possamos hoje escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aprender um pouco mais da sua palavra, amém? Então pegue sua Bíblia e abra no Salmos 34. Vamos ler aqui 2 versículos do Salmo 34. Enquanto você abre, nós pedimos para que você compartilhe este culto, o link deste culto, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, amém? Salmos 34, a partir do verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando na reta final desse ano, na reta final da nossa campanha de 100 dias. É nesse momento que o couro vai apertar, vai ficar mais grosso, porque nós vamos, nesse momento que principalmente Satanás irá começar a colocar dúvidas no nosso coração, colocar dúvidas no nosso ouvido. E a palavra de Deus diz aqui que nós iremos passar por aflições, mas aqueles que são justos, o Senhor é livre de todas. Amém? E Paulo diz também que o justo viverá pela fé. E quem vive pela fé, para viver pela fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui hoje, coloque à disposição do Senhor, coloque os seus ouvidos à disposição para tudo que o Senhor tem para falar nessa noite, amém? Fique de pé aí na sua casa para que a gente possa orar, buscar o Senhor para começarmos este culto, amém? Feche seus olhos, coloque seu coração agora à disposição do Senhor e comece a agradecer a Ele por tudo que o Senhor tem feito, amém? Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui, Pai, te agradecer, te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e ainda irá fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Como a palavra diz, Pai, nós iremos passar por aflições, mas o Senhor irá nos livrar de todas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Como Jesus disse, Pai, que no mundo tereis aflições, Pai, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, Pai, oh Deus, se nós estivermos com Ele, Pai, nós também seremos capazes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então, Pai, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai, nos enchendo, oh Deus, nos transformando, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Se há algo, Pai, ruim, se há algo que é contrário à Tua manifestação de Espírito, Pai, que o Senhor tire, arranque, Pai, em nome de Jesus, Pai. E dê lugar, Pai, apenas a Tua alegria, Pai, a Tua alegria que vem do céu, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque é motivo, Pai, é motivo de alegria nós podemos estarmos, Pai, na Tua presença, é motivo de alegria, Pai, nós podemos escutar a Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga o Seu entendimento hoje, para cada um que estiver assistindo este culto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, e até aqui, Pai, o Senhor, Pai, tem nos ajudado, Pai, tem, oh Deus, nos ajudado em tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, e nós queremos engrandecer Teu santo nome, Pai, oh Deus, levantar um trono de adoração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, e dizer, Pai, que não há um Deus igual a Ti, não há outro igual a Ti, Pai, não há outro igual a Ti, Pai, nem na terra, nem debaixo do céu, e nem em cima, Pai, em nome de Jesus, não há outro, Pai, somente o Senhor é Deus, Pai, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai, o Senhor é o primeiro e o último, Pai, oh Deus, o Senhor é o Alfa e o Ômega, Pai, aquele que era, que há de vir, Senhor, Pai, o início e o fim de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai, por isso nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, em tudo aquilo que o Senhor nos disse, Pai, em nome de Jesus, e nós cremos que tudo irá se concretizar, Pai, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Pai, nada do que o Senhor disse irá cair por terra, nada, todas as Tuas promessas serão cumpridas nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Basta nós estarmos, Pai, reunidos aonde o Senhor está mandando, aonde a igreja está se reunindo, aonde o povo de Deus está, Pai. Em nome de Jesus, basta nós seguirmos este mandamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque onde nós estivermos reunidos, Pai, o Senhor estará, Pai, no nosso meio. O Senhor estará, Pai, conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E sem Ti, Pai, sem Ti, nós não somos nada.
Nós não iremos a lugar nenhum, Pai, se não for, Pai, pelo Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, aonde nós iremos, Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por este culto, Pai, que está iniciando, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor, Pai, agora, através do Teu Espírito Santo, Pai, esteja em cada casa, Pai, esteja em cada família, Pai, em nome de Jesus, Pai. E todo demônio enviado do fundo das trevas, Pai, contra este culto que caia por terra, Pai. Somente aceitamos o Teu Espírito Santo, a ação do Teu Espírito Santo neste local e na casa de cada um que estiver assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Continue o espírito de adoração, irmão. Continue. Amém. O céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci. Boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa
sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Aleluia, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Quantos realmente adoram ao Senhor sem se importar com as circunstâncias? Amém. Na sexta-feira a gente teve uma reunião maravilhosa na igreja, né? A reunião Taça e Harpa do Ministério de Intercessão, Ministério de Louvor, onde todos que estavam ali levaram algo ao altar de Deus, colocaram, né, sabiamente dirigido, direcionado pela liderança do Ministério de Intercessão, e colocaram uma semente no altar. E a gente estava, dentre todas as coisas maravilhosas que foram ministradas nesse dia, uma das coisas é que a semente ela precisa morrer. E um dos sinais que a semente morreu é quando nós adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias. Quando nada impede a nossa adoração. Quando está bom, nós adoramos. Quando não está tão bom assim, nós adoramos do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no Salmo 116. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 116, glória a Deus. Deus tem falado bastante, né, a respeito desse salmo conosco nesses dias, amém? Enquanto você procura, querido, eu quero lembrar você que você é o responsável pela ordem do culto aí na tua casa, ao Senhor todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. Então, no nome de Jesus, querido, decida no teu coração participar do culto, não somente assisti-lo. Decide que você vai estar no culto como se estivesse na igreja. Hoje a igreja é na tua casa. Então, não permita as pessoas ficarem andando, ficarem de um lado para o outro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 116 diz assim, lá no verso 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E o verso 13: erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém? Glória a Deus. Querido, Deus tem sido tão maravilhoso conosco nesses dias, nesses 2 últimos anos principalmente. O ano passado, o ano de provisão, esse ano que está terminando agora, ano de recompensa. São 2 anos que o Senhor tem nos suprido de uma forma muito especial. Deus no ano passado disse que ia se revelar como um Jeová Jireh que nós ainda não conhecíamos, e Ele assim tem feito. Ele tem se revelado para nós como um Jeová Jireh que nós ainda não tinha conhecido. A cada dia, Ele tem se revelado como Jeová Jireh de uma forma inédita. Ele nos surpreende com aquilo que Ele tem feito. Nesse ano, por exemplo, Ele tem prometido que as nossas necessidades é responsabilidade dEle. Que Ele que vai suprir toda a nossa necessidade. Se nós obedecermos a sua palavra, né, como está lá em Deuteronômio capítulo 28, né, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, né, todos os seus mandamentos, né, virão sobre ti todas essas bênçãos, né, e te alcançarão. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, querido, nesse texto, é uma pergunta que o salmista está dizendo: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?
E em seguida ele responde, primeira coisa, eu erguerei o cálice da salvação. Eu erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Dará testemunho, querido, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Erguer o cálice da salvação é ter certeza da sua salvação e declarar isso o tempo inteiro com as suas palavras, com a sua maneira de viver. Querido, é uma coisa que Deus tem falado muito no nosso coração, principalmente no meu nesses dias, querido, é que quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós descobrimos que nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. E a palavra de Deus diz assim que é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais, cada vez mais. E infelizmente, muitas pessoas, querido, elas se acham autossuficientes, né? São como filhos, né? Adolescentes, né? Que estão debaixo da responsabilidade do pai, mas tem filho adolescente que ele começa a se achar dono do próprio nariz, ele se acha responsável para tomar suas próprias decisões, para andar sozinho. Assim tem pessoas na igreja. E Deus está mandando eu falar para uma pessoa que está participando desse culto, que você ainda não está pronto, você está pensando que você está pronto, você está pensando que você está inteiro já, que você dá conta sozinho, mas você não é responsável por você ainda. Ainda tem dias para você andar, anos para você andar debaixo da responsabilidade do Pai, para você poder tomar decisões sozinho. Deus está falando com você isso para que você pare. Você tem deixado de fazer coisas porque você acha que você é autossuficiente. E Deus está mandando dizer para você que se você não se converter do teu mau caminho, Ele vai te parar. E aquilo que Ele tinha te prometido, que ia cumprir na tua vida, Ele não vai fazer enquanto você não se dobrar diante dEle. Porque Ele manda dizer para você que você cresce quando você diminui. Então você sabe que está crescendo quando você é humilde para reconhecer que você não é nada sem Deus. Agora você parar na frente do culto ou ir na igreja para chegar lá, ficar se achando maior do que todo mundo, você precisa se arrepender do teu mau caminho. Isso o Senhor manda dizer para você. A palavra é de dízimo e oferta, mas o Senhor está mandando dizer isso para uma pessoa que está participando desse culto. Preste atenção, você não é autossuficiente. Você só cresce quando você reconhece que está diminuindo. Quando Deus cresce em você, quando Ele manda em você, quando Ele ordena e você não reclama. Quando você acha que você é melhor do que quem está acima de você, você não é nada. E Deus vai te mostrar isso se você não se arrepender do teu mau caminho. Deus tem bênção para a tua vida, mas você está andando no caminho contrário dessas bênçãos. Arrependa-te, 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 porque os teus dias estão sendo contados. E quando eles terminarem, se tu for achado em falta, o Senhor irá levantar outro no teu lugar. E aquilo que era para se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida de outro. Porque você não é autossuficiente. Deus não depende de você, é você que depende de Deus. Em todas as coisas. Voltando para o assunto dízimo e oferta, o que você vai dar para Deus? Por tudo aquilo que Ele tem feito para você. Por tudo aquilo que Ele tem te dado. Querido, tudo que nós devemos fazer é reconhecer que tudo vem de Deus. O nosso salário vem de Deus. Tudo que nós ganhamos, toda a renda nossa vem de Deus. Foi Deus que te deu essa renda. E quando Ele te deu, Ele estabeleceu na sua palavra o seguinte, falou, olha, 10% dessa renda você vai devolver para mim. Você vai entregar isso na casa do tesouro, você vai entregar isso na igreja, para que a minha obra seja financiada. Querido, e Deus, Ele disse, Ele falou, você vai devolver para mim, não é dar, nem pagar, nem doar, porque o que você entrega como dízimo já é de Deus, você não está dando algo que é seu, você só está devolvendo.
E a minha Bíblia diz que quando você retém aquilo que não é seu, você rouba a Deus. E a palavra de Deus está dizendo, querido, você não é obrigado a fazer, mas eu sou obrigado a te ensinar a verdade da palavra de Deus. Você faz se quiser, mas eu quero que você entenda que quando você deixa de devolver aquilo que é de Deus, você rouba a Ele. Você não rouba a Deus em ofertas, mas você rouba a Deus nos dízimos, porque o dízimo é dele. Então, no nome de Jesus, querido, o que a minha Bíblia fala a respeito de dízimo é que tudo aquilo que é renda eu preciso dizimar. Então, salário é renda. Aquilo que a pastora Fernanda falou no domingo, você tem algo extra, um ganho extra, renda extra. Isso também tem que ser dizimado. 13º também tem que dar dízimo. Amém? Querido, no nome do Senhor Jesus. Aí a pergunta vem do salmista. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Querido, simples. Faz aquilo que Ele te pede. Porque o Senhor diz, misericórdia quero e não sacrifício. O obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer nada do que é seu. Ele só quer o que é dele. Aquilo que é dele. Ele só quer, ele falou, eu te entreguei e te dei uma responsabilidade. Devolver o que é meu na casa do tesouro. Então, no nome do Senhor Jesus, querido, você quer andar debaixo de bênção na área financeira? Seja obediente à palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, querido, no nome de Jesus. Quero falar também, que amanhã, depois de amanhã, nós iremos começar uma campanha na igreja, culto presencial. Já aviso de antemão que no culto de quinta-feira, o culto não será um culto somente online, né? Vai ser presencial também, e é muito importante que você participe, porque vão ser 4 dias, querido, de bênção de Deus, de poder de Deus para as nossas vidas, amém? Então, no nome de Jesus, meu nome de Jesus, decida no teu coração participar, no nome de Jesus. E é a semana em que nós vamos devolver para o Senhor, nós vamos entregar para o Senhor um envelope como esse, né, que algumas pessoas pegaram na igreja. E se você não mora aqui em Cuiabá e quer participar, quer dar uma oferta de gratidão ao Senhor, querido, no nome de Jesus, entre em contato, sabe? Entre em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, entende? Não tenta entrar em contato pelo Facebook, não. Entra pelo telefone, que aí a gente vai ver a melhor forma de você dar essa oferta de gratidão. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque é um privilégio, Senhor, te servir, e é um privilégio para nós também podermos trazer ao teu altar, ó Pai, uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, uma parte que não é nossa. Tudo que nós temos é que devolver, ó Pai, meu Deus, na casa do tesouro. E eu clamo a Ti, que Tu estenda as Tuas mãos e que Tu abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor se revela fiel aos que são fiéis. Então, no nome de Jesus, Pai, o meu irmão que irá se revelar fiel nessa noite, dizimando e ofertando, se mostra para ele da mesma forma, e ainda nessa semana, surpreenda ele em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém? Querido, você que tem dízimo e tem oferta, quer entregar na igreja, você pode levar no culto na quinta-feira, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, que são os dias da campanha. Mas se você quer entregar antes, você pode fazer uma transferência, um Pix para a igreja. As informações estão na descrição da live. Amém? Então, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a Ti.
Aleluia! Glória a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Que bom estarmos aqui mais uma vez. Aleluia! Como é bom estarmos na presença do nosso Pai. Amém? E eu quero já dar início nessa palavra profetizando na sua vida. Amém? Que Deus vai se revelar a você. Todo aquele que tem sede do Senhor será saciado. Em nome de Jesus Cristo. Que o fluir das águas vivas do Senhor possa estar na sua casa. Aí aonde você está. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos, aleluia. Coloca o teu pensamento no Senhor. Que nesse momento você possa se desfazer de toda e qualquer preocupação, ansiedade, em nome de Jesus. E que você possa conectar a tua mente ao trono do Altíssimo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui, Senhor, sedentos da tua presença, da tua palavra. E neste momento nós clamamos ao teu Espírito, porque o teu Espírito é aquele que sonda e esquadrinha o nosso interior e sabe exatamente aonde nós precisamos de um milagre, sabe exatamente aonde nós precisamos de uma repreensão, sabe exatamente aonde precisamos de um consolo, de um conforto, de um refrigério. Então por isso nós te clamamos, ó Espírito do Senhor, vem e enche-nos de ti, Senhor, enche-nos de ti, até transbordarmos da tua presença, até transbordarmos da tua presença, Pai, em nome de Jesus, que não haja impedimentos para o fluir das águas vivas do teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a compreender os teus segredos, os teus mistérios, aquilo que o Senhor só vai revelar àqueles que realmente cavarem o poço, buscarem, meu Deus, das tuas fontes. Revela-te a nós, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, pois nós te amamos, declaramos que tu és o Senhor da nossa vida, declaramos que tu és o Senhor do nosso coração e não há outro igual a ti, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, amém. Você está preparado? Pergunta para quem está do seu lado aí, fala, você está preparado? Aleluia, glória a Deus, amém, amados. Então nós vamos hoje continuar, com o nosso assunto, que nós começamos, demos uma introdução na terça-feira passada, e hoje a gente vai estar, então, falando mais sobre esse assunto, e aprendendo mais da parte do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse. Amém. O assunto que nós estamos tratando desde a terça-feira passada é o assunto das 7 igrejas do Apocalipse. Então, nada mais justo que nós abrirmos no livro de Apocalipse. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Eu fui arrebatado em espírito, capítulo 1, tá, gente? Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Preste atenção nessa expressão, como de trombeta. Que dizia: O que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido
com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era semelhante como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são, as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Aleluia. Amados, a gente não vai estar falando muito sobre todas essas explicações que nós acabamos de ler aqui, para a gente poder ter um tempo melhor para falar sobre os assuntos que ainda não falamos, amém? Mas se você que está assistindo hoje não assistiu ao culto da terça-feira passada, o que você vai fazer? Você vai entrar no canal da igreja que está no YouTube, e aí você vai procurar o culto lá que fala das 7 igrejas, que é o da terça-feira passada, e aí você vai assistir pelo menos a parte da palavra lá, para você poder se atualizar naquilo que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Mas o fato é que, rapidamente eu vou passar um resumo aqui para você poder, ficar atento. Desde a terça-feira passada nós estávamos falando então dessa visão que João teve do Jesus glorificado. Amém? E essa visão que João teve de Jesus glorificado nos revela que ele está no meio de 7 candeeiros e ele tem em suas mãos 7 estrelas. E nós então falamos que esses 7 candeeiros ou candelabros, ou castiçais, eles representam as igrejas. E as 7 estrelas representam os líderes dessas igrejas, os mensageiros dessas igrejas, os responsáveis espirituais por cada uma dessas igrejas. Amém? Então, nós vamos perceber, ao ler as cartas que foram escritas para a igreja, você vai perceber que o primeiro endereço vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, Jesus sempre vem trazendo uma direção para quem é aquele que é o responsável pela igreja. Amém? A gente já vem falando isso, em várias pregações a gente fala sobre isso. Então esse texto de Apocalipse, ele comprova que realmente quando Deus quer trazer uma direção para a igreja, ele fala com o anjo da igreja. Amém? E automaticamente falando com o anjo da igreja, que é o canal da bênção de Deus para a igreja. Então, quando essa mensagem passa pelo canal de bênção da igreja, que é o anjo da igreja, automaticamente alcança, se espalha em toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Então também nós falamos que essas cartas endereçadas às igrejas, vamos dizer assim, cartas, elas têm um padrão, A gente falou sobre isso. Todas elas têm um padrão. Qual seria esse padrão? Todas elas têm uma apresentação de Jesus para aquela igreja. Temos o elogio, temos a
correção, a repreensão, vamos dizer assim, né? Que seria uma observação que Jesus faz àquela igreja, ou até mesmo um protesto. Em algumas ele vai dizer assim, olha, eu tenho contra ti. É um protesto, né? Outras ele não vai usar essa expressão, mas ele vai dizer algo ruim acerca daquela igreja, como sendo não um protesto, mas uma observação acerca daquilo que aquela igreja tem feito de ruim. E nós também podemos perceber que em todas as igrejas Jesus traz uma correção e ele também traz uma promessa. Amém? Apesar de que nem todas as igrejas estão de acordo com a vontade de Deus, a gente percebe o amor de Jesus pela igreja. Amém? E por isso a gente percebe que ele corrige, que ele repreende e que ele traz uma promessa. Aleluia! E qual que é o objetivo dessas cartas escritas a essas igrejas, que realmente essas igrejas existiram no primeiro século ali na Ásia, elas realmente existiram ali, mas qual que é o objetivo dessas cartas? O principal objetivo é preparar a igreja para o grande dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. A gente vai perceber isso de uma maneira muito abrangente. A gente vai perceber o cuidado que Jesus tem em preparar a sua noiva, a sua igreja para o grande dia. Amém? Quando a gente fala sobre a apresentação que Jesus faz a cada uma das igrejas, a gente percebe algo muito interessante. A gente percebe nisso porque para cada uma das igrejas, Jesus vai se apresentar de uma maneira. Vai ter igreja que ele vai dizer, eu sou aquele que tem a espada afiada. Para outras ele vai dizer assim, eu sou o amém, a fiel testemunha. Para cada uma das igrejas ele vai se apresentar de uma maneira. Sabe o que nós entendemos com isso? Que para Deus, ele nos vê como um todo, mas também ele nos vê como individuais também. Ele nos vê com cada uma das nossas própria maneira de ser. Amém? E ele se revela a nós dessas diferentes maneiras por nos amar. Glória a Deus. Isso que é o mais lindo de tudo em Jesus, né? Que ele é esse Deus que se revela dessa forma, de diferentes maneiras, porque ele nos fez de diferentes maneiras. E ele sabe de cada uma das nossas peculiaridades. E ele quer se revelar a isso nessas minúcias, nesses detalhes, a cada um daqueles que são seus. Amém? Glória a Deus. Então coloca a mão no seu coração e fala assim comigo, fala, verdadeiramente, eu tenho um Deus que me ama. Amém? Você não pode esquecer disso. Aleluia. Porque Deus não te vê como apenas mais um no meio de uma multidão, não. Ele te vê como alguém único, singular. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós também falamos que existem 3 maneiras da gente interpretar essas cartas das igrejas. A primeira delas é de uma maneira como sendo lá no passado. Jesus escreveu essa carta simplesmente para aquelas igrejas que realmente existiram ali na Ásia. Ok, essa é uma interpretação. A segunda interpretação, que algumas pessoas até me perguntaram, e no finalzinho eu vou estar dando uma explicação melhor aqui no quadro para você entender. Mas é uma interpretação que mostra como se cada uma dessas igrejas tenha sido um período na história da igreja como um todo. Então é como se a igreja de Jesus tivesse passado o período de Éfeso, o período de Esmirna, o período de Pérgamo. Por quê? Porque cada um desses períodos tem uma característica própria, semelhante às características dessas igrejas.
Então é por isso que algumas pessoas vão interpretar essas 7 cartas. Então a gente poderia concluir que nós estamos como se no período de Laodiceia, porque é a última igreja. Amém? Mas também existe a terceira forma de interpretação dessas cartas, que seria como congregações realmente que existem até hoje. E cada uma dessas congregações tem um perfil, tem uma característica semelhante a dessas igrejas. E dentro disso a gente pode também entender que pode ser que cada um de nós, como cristãos, tenhamos uma característica igualada a dessas igrejas. Então é essa forma mais comum de interpretação dessas cartas às igrejas. Amém, amados? Glória a Deus. Concluindo o resumo, então, a gente vai para as igrejas. Terça-feira passada, nós já falamos muito sobre a igreja de Éfeso. Vamos colocar as 7 igrejas aqui, né? Primeira é Éfeso. Segunda é Esmirna. Terceira é Pérgamo. Quarto, Tiatira. Quinto, Sardes. Sexto, Filadélfia. E sétimo, escrevi errado aqui. Laodiceia. Certo? Então essas seriam as 7 igrejas. Então nós já falamos sobre Éfeso, então hoje nós vamos para a carta a Esmirna, que está no capítulo 2, a partir do versículo 8. Acompanhem comigo a leitura, Apocalipse capítulo 2, verso 8, que vai dizer assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, olha só, essa é a forma como Jesus está se apresentando à igreja de Esmirna. Ele está dizendo, olha, quem está te escrevendo, Esmirna, é aquele que é o primeiro e o último, né? Ou, se fosse colocar dentro do idioma grego, o alfa e o ômega, né? O que foi morto e reviveu. Eu quero que você preste atenção que o texto que nós lemos lá do capítulo 1, a partir do versículo 10, a gente vai perceber que tudo aquilo que Jesus disse ali para João, né, das suas características, ele vai agora dispensar a todas as igrejas, cada uma das suas características. É isso que a gente vai perceber aqui. Amém? A partir do verso 9 vai dizer assim: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O significado de Éfeso é desejável. O significado de Esmirna é perfume suave ou mirra.
E o que tem que acontecer com a mirra para que ela produza o seu bom perfume? Ela precisa ser amassada. É necessário que ela seja esmigalhada, né? Coloca a mirra dentro daquele, como chama? Socador, né? Vamos dizer assim, que o perfumista usa. E ali ele soca, né? Ele esmigalha para que a mirra possa exalar o seu bom perfume. E aqui o que a gente percebe então? Que é exatamente isso que vai acontecer com essa igreja. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus vai se apresentar para ela dizendo que ele é o último, o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas que reviveu. Ou seja, Esmirna, tem uma esperança, porque assim como eu venci o mundo, assim como eu ressuscitei, você também pode vencer. É isso que ele está se apresentando e dizendo para essa igreja. Aleluia. E aí ele vai dizer assim: olha, Esmirna, eu conheço as tuas obras. E quando a gente para pensar sobre essa expressão de Jesus, eu quero aqui abrir um parêntese para a gente falar algo muito importante. Quando Deus fala algo a nosso respeito, Ele não tem uma opinião a nosso respeito. O que Ele tem a nosso respeito é uma afirmativa. Entende? Deus diferentemente de nós, né? Porque às vezes a gente conhece alguém e na primeira impressão a gente já tira como que pode ser aquela pessoa. Mas a gente vai imaginar aquilo que a pessoa pode ser, é uma opinião. Quando Deus fala algo sobre nós, Ele não emite opinião. O que Ele emite é uma afirmativa. Ele fala assim: você é. Então, quando Deus fala conosco, você é soberbo, você é egoísta, você é orgulhoso. Não adianta a gente ficar, Jesus, mas não sei o que. Não adianta, porque não é uma opinião que Jesus tem acerca de nós. Ele está falando de algo que nós somos. Por quê? Porque Ele conhece as nossas obras. E mais do que as nossas obras, Ele conhece as nossas intenções. Aleluia. E aí então, para todas as igrejas, Ele vai usar essa expressão: eu conheço as tuas obras. No sentido da igreja não querer ficar se justificando, mas no sentido da igreja entender que o que Jesus vai falar acerca daquela igreja não é uma opinião que Ele tenha, mas é uma constatação. Amém? E aí Ele vai dizer assim: olha, eu conheço as tuas obras, Esmirna. Eu sei da tua tribulação. Eu também sei, Esmirna, que você pode ser pobre. Pobre aos olhos humanos. Sem recurso aos olhos humanos. Sem prosperidade financeira aos olhos humanos. Mas aí Ele vai dizer: mas para mim, Esmirna, você é rico. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Por que que Esmirna para Jesus era considerado uma igreja rica? Porque ela iria sofrer a tribulação, porém os que verdadeiramente serviam a Ele iriam ser fiéis ao Senhor até o final. Se preciso fosse morrer, eles morreriam por amor a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí então Ele vai fazer uma observação acerca da igreja de Esmirna. Ele vai dizer assim: olha, Esmirna, o teu problema é que tem no meio de vocês aí uns que se dizem judeus e não são. Pelo contrário, eles são sinagoga de Satanás. Fala misericórdia. Quando Jesus fala sobre isso, aí tem gente que pensa assim: então quer dizer que Jesus quer que todo mundo seja judeu.
só quem vai ser salvo é o judeu. Não, por quê? Porque lá em Romanos, no capítulo 2, vou anotar aqui. Romanos, capítulo 2, do verso 28 ao 29. Depois você lê, a gente não vai ler para não tomar muito tempo. Paulo fala acerca daquele que é o verdadeiro judeu, que é aquele que é circuncidado no coração. Porque até então, para ser considerado judeu, ele deveria circuncidar e cumprir toda a lei. Agora, diante da presença de Cristo, quando o véu se rasgou, então nós temos acesso ao trono do Altíssimo. Para nós nos achegarmos a Ele, não precisamos ser circuncidados na nossa carne, mas no nosso coração. O que significa isso? Que eu vou abandonar a minha velha prática de vida e passar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, esses são considerados os verdadeiros judeus, porque são circuncidados no coração. São aqueles que foram enxertados na oliveira brava. Amém? Que o livro de Romanos também fala sobre isso. Aleluia! Glória a Deus. Então, é disso que Jesus está dizendo aqui, olha. Tem gente falando que é crente, mas que na verdade não é crente, não. No meio de vocês está cheio de gente que está falando que é de Deus, mas na verdade, ao invés dessas pessoas serem santuários de Deus, preste atenção, quando Deus se refere a uma moradia para ele vai se referir acerca de um santuário, de um templo, amém? E que hoje nós sabemos que esse templo não é físico, glória a Deus. Esse templo é o nosso próprio corpo, que é a morada do Espírito Santo, amém? E que quando Cristo voltar, nós celebraremos juntamente com Ele a festa dos tabernáculos, que é quando Cristo, o próprio Deus, vai habitar com o seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Então, em relação às coisas do Senhor, ele se refere como santuário, como templo. Mas aí quando ele vai se referir a algo de Satanás, ele fala assim, é uma sinagoga de Satanás. Por que ele usa essa expressão? Para dizer que Satanás, o que ele quer algo físico. Ele quer uma imagem. Ele quer um monumento para ele habitar. Porque ele só pode habitar nesse tipo de coisa. Numa imagem, num monumento, numa estátua. É por isso essa expressão. E aí, eu quero que vocês abram comigo agora, lá em Ezequiel, no capítulo 8. E eu já quero te pedir para você não ficar escandalizado. Porque o que nós vamos ler agora aconteceu nos tempos de Ezequiel e acontece até os dias de hoje. Ezequiel no capítulo 8. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Ezequiel capítulo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: E ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio. Olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi
toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da nação de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da nação de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De modo, ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz é o nome de um deus, viu? Que na verdade é um demônio. Ele me disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, é coisa de pouca importância para a casa de Judá o fazerem as abominações que fazem aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Diga misericórdia. Olha o que Deus está mostrando para Ezequiel. Deus mostrou que dentro do templo estavam praticando terríveis abominações de idolatria, de prostituição com outros deuses, dentro do santuário, dentro do altar, em cima do altar. Eles viravam as costas para o altar e adoravam ao Deus Sol. Os sacerdotes, aqueles que deveriam estar ensinando a lei e os mandamentos ao povo, estavam conduzindo o povo à abominação de prostituição com outros deuses. E o Senhor escancarou tudo para Ezequiel. Falou: vem aqui, Ezequiel. Está todo mundo olhando e vendo o templo lindo e maravilhoso. Mas eu vou te mostrar a podridão que está lá dentro, Ezequiel. É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui nessas cartas às igrejas. Porque tem igreja que na aparência é maravilhosa. Todo mundo aplaude, todo mundo olha e fala: é de Deus. E Jesus está revelando que dentro de muitas dessas igrejas, as práticas que elas cometem lá dentro são abominações ao Senhor. Práticas de feitiçaria, idolatria, fornicação, adultério. E é de lideranças, é de pessoas que deveriam estar conduzindo o povo à palavra de Deus, e são justamente eles que estão invocando o próprio Satanás dentro da igreja. Meu Deus. E aí é por causa disso, volta lá em Apocalipse.
é por causa disso que Jesus vai virar para a igreja de Esmirna e vai dizer assim: olha, Esmirna, você vai precisar passar pela tribulação. Por quê? Porque só a tribulação, meu irmão e minha irmã, é que define quem é joio e quem é trigo. Só a tribulação quem define os fiéis, os autênticos, os verdadeiros e os falsos. Só a tribulação tem o poder de separar os bodes das ovelhas. Só a tribulação. E aí é por causa disso que ele vai dizer: olha, o próprio diabo, ele vai prender alguns de vocês durante um período de 10 dias. E se necessário for, que vocês morram e sejam fiéis até a morte. É muito interessante que Jesus vai dizer para essa igreja: não temas. Por que ele vai dizer assim, não temas? Porque para aqueles que decidirem permanecer fiel ao Senhor, o Senhor entrará com eles na tribulação. O Senhor não os deixará sozinhos. Amém? Por isso ele vai dizer: olha, não temas. Seja fiel. Fiel até a morte. Olha a promessa que Jesus vai dar para essa igreja. No versículo 10, no finalzinho, ele vai dizer: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se quiserem te matar, deixa matar, porque a coroa da vida está reservada para você. Seja fiel até a morte. Amém? E dessa maneira, você não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é pior? Ir para uma condenação eterna, que é a segunda morte. A segunda morte, todas as vezes que a Bíblia fala segunda morte, está se referindo diretamente ao lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Amém? Então o que é pior? Alguém ter a sua vida ceifada, porém não entrar na segunda morte e receber a coroa da vida e ter a vida eterna como sua promessa, como sua possessão, ou permanecer vivo, mas no dia do juízo passar pela segunda morte. Só que isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou pregando aqui, para muitos que se dizem cristãos na geração em que vivemos, é uma aberração. Porque eles dizem: o meu Deus quer o melhor para mim. Eles dizem: o meu Deus não quer me fazer sofrer. O meu Deus, entende? Ele me aceita do jeito que eu sou e ele não vai fazer nada que me aborreça. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando: olha, entre o teu conforto e a tua salvação, eu prefiro a tua salvação. Estão entendendo? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Aleluia. E a igreja de Pérgamo, esse nome significa altura ou elevação. Porque essa cidade, ela ficava um pouco num terreno um pouco mais elevado do que o terreno ali da região. E por causa disso, essa cidade, Pérgamo, ela se tornou o centro oficial da adoração ao imperador de Roma. Fala assim comigo: misericórdia. Então você já começa a compreender o que os cristãos daquela cidade tinham que enfrentar. Amém? E aí, então, vamos ler a igreja de Pérgamo, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso já nos revela
que é uma igreja que enfrenta guerras espirituais, batalhas espirituais, porque se precisa da espada, amém? 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negastes a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Então essa igreja era uma igreja que enfrentava batalha espiritual muito forte, porque o ambiente espiritual daquele lugar já era muito pesado, por ser ali o que a Bíblia está dizendo ser o trono de Satanás. Por quê? Porque era um local onde o próprio imperador exigia daqueles moradores a adoração, que é o que na verdade nós vamos experimentar durante o tempo do anticristo, né? O tempo do anticristo, quando ele surgir, ele vai surgir dentro desse mesmo contexto. Ele vai exigir dos moradores da terra a adoração à sua imagem. E a Bíblia diz que aqueles que não adorarem a imagem serão o quê? Mortos. Aleluia! Então fala para o seu irmão, fala, se prepara, meu irmão. Fica firme com Jesus. Amém. Então, como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada, gente? É a palavra de Deus. Por quê? Porque ali dentro daquela igreja existiam aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Quem que era Balaão? Balaão era um falso profeta do Antigo Testamento. Na verdade, está lá em Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Você lê lá, certo? Balaão, ele começou, vou contar rapidamente a história de Balaão. Ele era um homem que ele era um profeta de Deus. Porém, o rei Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele ficou morrendo de medo quando ele percebeu todo o acampamento do exército de Israel acampados ao redor da cidade moabita. E daí então ele teve a brilhante ideia de pedir para chamar Balaão, que ele sabia que era um profeta de Deus, para vir ali e amaldiçoar o povo de Israel. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando os mensageiros desse rei chegou diante de Balaão, primeiramente Balaão recebeu de Deus a orientação que não era para ele ir. Ok, ele não aceitou de primeira. Mas os camaradas começaram a insistir tanto.
Aí depois eles vieram lá com ouro, com muitos bens. E aí o olhinho de Balaão brilhou. E aí ele decidiu ir. Balaão é bem aquele episódio que a mula decide falar com ele. Ele estava tão obstinado a fazer aquilo, a profetizar maldição no povo de Deus, que foi necessário a mula falar para ele: por que você está me batendo? Porque ela ficou parada, ela não queria ir. Porque Deus colocou um anjo ali para impedir a mula de continuar andando. A mula estava vendo o anjo e o profeta não estava. Olha para você ver. E aí, a mula vendo o anjo ali, ela ficou empacada e Balaão começou a bater nela 3 vezes. E a mula abriu a boca e falou: por que você está me batendo? E Balaão falou assim: mas por que você não anda? E aí ela falou: tem um anjo, não está vendo um anjo não. Por fim, Balaão chegou lá. Ele estava tão obstinado que mesmo a mula falando com ele, gente, ele chegou lá. E aí ele fez altares, ele fez sacrifícios ao Senhor. E aí durante 3 momentos, quando ele subia para olhar para o povo, abrir a boca e amaldiçoar o povo, a Bíblia vai dizer que quando ele abria a boca para ir amaldiçoar, ele não conseguia fazer outra coisa a não ser abençoar o povo de Deus. Deus confundiu a língua do falso profeta Balaão, e ao invés de amaldiçoar, o que ele fazia era só abençoar o povo. E o rei Balaque começou a ficar possesso com ele. Falou: como assim, Balaão? Eu pago uma fortuna, te trago aqui, gasto o maior dinheirão fazendo os sacrifícios que você pede, e ao invés de amaldiçoar o meu inimigo, tu abençoa ele. E aí Balaão chegou ao entendimento. Ele falou assim: quem pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Olha que palavra poderosa para a tua vida. Quem pode te amaldiçoar se o próprio Deus já te abençoou? Aleluia! Por isso que nós cantamos domingo na igreja: sobre tua vida não vale encantamento. Aleluia! Macumba não pega na vida do crente fiel. Palavra de maldição não pega na vida do crente fiel. Olho gordo, inveja, não pega na vida do crente fiel. Aleluia! Glória a Jesus. Amados, o fato é que Balaão virou para Balaque e falou assim: olha, só tem um jeito de acontecer o que você quer. Esse povo precisa se corromper. Se eles se corromperem, aí sim tem como a maldição entrar na vida deles. Aí Balaque: tá, então vamos fazer um negócio. Aí Balaão falou assim: olha, eu tenho uma ideia. Vamos arrumar umas mulheres, sabe aquelas mulheres bem bonitas, né? Corpão, pá, né? Vamos colocar elas para dançar lá no meio dos povos, lá dos filhos de Israel. E quando elas estiverem dançando, elas vão conduzindo eles ao culto a Baal. E nesse culto, elas vão ter relação sexual com eles. E ali eles vão cultuar o Baal. E o Senhor vai se aborrecer deles e eles serão amaldiçoados. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então eles tramaram uma doutrina, um engano, para lançar sobre os filhos de Israel, para que os filhos de Israel viessem a se corromper. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que por causa disso, Deus se irou contra o povo. E ali a ira de Deus foi tão forte que foi aplacada. A ira de Deus só foi aplacada porque um dos filhos de Levi pegou uma lança, e quando ele viu um israelita entrando na tenda com uma moabita, ele pegou a lança, ele foi lá e transpassou os dois com a força da lança. A força dele foi tão grande que a lança transpassou os dois, o homem e a mulher, numa lança só. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor foi aplacada por causa disso. E aí por causa disso é que ele vai separar a tribo de Levi para ser a tribo dos sacerdotes, aqueles que iriam servir ao Senhor. Por quê? Porque esse filho de Levi
tratou o Senhor, as coisas do Senhor com zelo. Olha que coisa, né? Eu te falei tudo isso para que você pudesse entender qual que é a doutrina de Balaão. Porque a doutrina de Balaão não foi só para aquela época. A doutrina de Balaão, ela existe até hoje. E ela consiste no quê? Em fazer as pessoas virem para a igreja por aquilo que elas poderão receber. A doutrina de Balaão consiste em dar profecia. Eis que o Senhor te diz. E aí é uma manifestação que eles dizem ser do Espírito de Deus, mas que na verdade estão ali cultuando a demônios. E o Deus deles é o dinheiro. O Deus deles não é o Senhor Deus, mas é o dinheiro, porque Balaão, ele se afastou do Senhor por amor às riquezas que ele poderia ganhar. Então nisso consiste a doutrina de Balaão, que prevalece e permanece até nos dias de hoje. Se você não precisa ir muito longe não, na internet mesmo, tá cheio de igreja, que o Deus deles é o dinheiro. E tudo isso consiste no engano da doutrina de Balaão. Eles enganam os filhos de Deus. Eles conduzem os filhos de Deus ao erro. E isso aos olhos do Senhor é muito grave. Amém? E aí o texto da carta de Esmirna, por isso que o Senhor fala que ele vai vir com uma espada. Por quê? Porque ele vai vir com uma espada. E ele vai guerrear contra aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Sabe o que significa isso? Pessoas que financiam a doutrina de Balaão. Comem coisas sacrificadas a ídolos. Cometem fornicação. É a mesma coisa, a doutrina dos nicolaítas é a mesma coisa. E aí por isso que ele vai dizer no verso 16: arrepende-te, pois, senão em breve eu virei a ti. E contra eles quem? Os que financiam essas doutrinas. Batalharei com a espada da minha boca. Se tem algo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Deus está atento, é com aquilo que é ensinado nos púlpitos das igrejas. Tem muita gente achando que Deus não está nem aí. Ah, não. Deus é misericordioso. Não. O Senhor se importa com as doutrinas que são disseminadas do púlpito. E a Bíblia está dizendo que ele vai vir com uma espada para batalhar contra esses que financiam as doutrinas de engano do Balaão, dos nicolaítas. Diga assim comigo: misericórdia. E aí, olha o que ele fala aqui. Qual que é a promessa que ele tem para essa igreja? Ao que vencer, ao que vencer o que? Ao que vencer tudo isso aqui. Ao que vencer, ao que for fiel ao Senhor, aquele que não se corromper com essa doutrina. O que vai acontecer com ele? Eu vou te dar do maná escondido. Por quê, gente? Porque a doutrina de Balaão conduzem as pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolo. E o Senhor está falando: olha, se você for fiel, eu vou te dar do maná escondido. Qual que é esse maná escondido? Alguém sabe? Quando o Senhor manda fazer a arca da aliança, para colocar lá no Santo dos Santos, ele manda colocar dentro da arca 3 coisas. Quem sabe? As 2 tábuas do testemunho. Amém? A vara de Arão que floresceu. E um pote contendo dentro dele o maná.
Agora eu te pergunto uma coisa. Você se lembra que o maná, ele era algo altamente perecível? Que ele, de um dia para o outro, ele estragava? Lembra? Como que esse maná ficava lá dentro da Arca da Aliança e não estragava? Já parou para pensar nisso? É porque aquilo que você vai receber de Deus, aquilo que está guardado em Deus, não perece, não se estraga, a traça não corrói, a ferrugem não corrói, não se estraga. Amém? Então o Senhor está dizendo para aquele que não comer das coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios, para esses eu tenho um maná escondido, algo que não perece, algo que não se estraga. Glória a Deus. Aleluia. E aí quando ele fala de uma pedra branca com um nome escrito, para quem não sabe, essa pedra branca pode ter dois significados. O primeiro é que, antigamente, dentro da cultura judaica, o filho mais velho, ele recebia alguns objetos que denunciavam que ele seria aquele que herdaria toda a riqueza do pai. E um desses objetos poderia ser uma pedra, com o nome dele escrito ali naquela pedra. Outra explicação para essa pedra é já que nos tempos do Novo Testamento, quando eles faziam alguns eventos, dentro desses eventos, o convite para se entrar nesse evento era uma pedra. E essa pedra era branca e escrita com o nome da pessoa. Então ela se apresentava, né? Como nos dias de hoje. Ela ia entrar, então antes dela entrar, ela apresentava essa pedra. Então ela era liberada para entrar nesse grande evento. O fato é que, amados, o Senhor tem o nosso nome inscrito. Amém? E aqui ele está dizendo que é um novo nome. Aleluia! Sabe o que significa isso? Que a nossa história, com o nome que nós temos, pode ser o que for. Mas vai chegar o dia em que uma nova história iremos viver. E para essa nova história, Deus nos dará um novo nome. Aleluia! Glória a Deus. E esse nome é só Ele quem conhece. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Infelizmente, hoje nós vamos ter que parar por aqui. Paramos, então, na terceira igreja. Falta todas essas ainda aqui, ó, pra gente falar sobre elas. Glória a Deus. Vamos ver se na próxima terça a gente consegue terminar. Eita, glória. Amém, amados? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, amém? Eu vou ter muito prazer em te atender. Glória a Deus. Vamos orar então? Aleluia. Deus tem um novo começo para você. Se você se arrepender de todos os seus pecados, Ele tem o poder de fazer novas em você todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos. Aí onde você está. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Nós temos total compreensão, meu Deus, de que as coisas do alto são santíssimas. As coisas do alto não são, ó Deus, feitas de qualquer maneira. As coisas que vêm do céu, meu Deus, são tão importantes e especiais. E nós, como tua igreja, Senhor, desejamos, Pai, de todo o nosso coração, nos lançarmos aos teus pés, arrependidos, ó Deus, de tudo aquilo que fizemos, pensamos, sentimos, que feriu os
princípios da tua palavra, que nos afastou de ti, Senhor. Todas as vezes que para nós o mais importante foi adquirir riquezas, foi, meu Deus, ter recurso financeiro. Não que essas coisas sejam más, mas a busca da nossa vida não deve ser por essas coisas. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos todas as vezes que fomos enredados pela doutrina do engano, pela doutrina de Balaão, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que passamos por tribulações e ao invés de sermos fiéis ao Senhor, a gente desanima, a gente reclama, a gente murmura. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai, forja o nosso caráter para que possamos nos tornarmos, ó Deus, assim como Cristo é, Senhor, meu Deus. Ó Pai, o varão perfeito, que assim também nós sejamos a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus, Pai. E assim como o Senhor se revelou a cada uma dessas igrejas, eu te peço, ó Jesus, se revela na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, antes da gente orar, encerrando, eu quero lembrar você que na quinta-feira nosso culto será presencial. Nós também estaremos transmitindo os cultos da campanha pela internet. Porém, queridos, se você puder estar de forma presencial, esteja conosco, amém? O culto pela internet, quando tem culto presencial, ele é transmitido pela internet para as pessoas que são do grupo de risco e que ainda não se vacinaram, amém? Não se vacinaram, aí realmente não pode estar participando presencialmente. E também, querido, para as pessoas que estão com sintomas, está com algum sintoma, está com dor de cabeça, dor de garganta, tontura, alguma coisa assim, mesmo que não seja, querido, é sintoma. Então, participa de casa, fica de casa, participa pela internet, amém? E também os cultos online são principalmente para as pessoas, os irmãos que não moram aqui em Cuiabá, que não podem estar presencialmente nos cultos aqui em Cuiabá, amém? Então é para esse grupo. Mas você, querido, que mesmo que você seja do grupo de risco, mas já vacinou, você não é do grupo de risco, você está saudável, não está com sintoma, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, saia da tua casa e vá na igreja, no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, decide isso no teu coração, amém? Decide isso no teu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos um culto, uma campanha recebendo a recompensa de Deus. Recebendo a recompensa de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, e os pastores, né, Laildon e Elaine, eles ficaram de vir, já estava tudo pronto. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa dos lábios é do Senhor. A palavra de Deus também diz que o querer e o efetuar é de Deus, não é nosso. Amém? E eles chegaram a sair de casa, fizeram tudo o que precisava ter feito, saíram de casa e foram para o aeroporto, querido. Quando eles estavam chegando no aeroporto, teve um problema no trânsito, ficaram fechados, chegaram 2 minutos, querido, 2 minutos atrasado no aeroporto. Por causa de 2 minutos, eles não puderam embarcar. Lógico, faltou um pouco de compreensão
da parte dos atendentes ali. O avião estava ali, ia sair 58 minutos depois ainda. Eles poderiam, mas eles não deixaram ele embarcar e eles acabaram não vindo. Mas a gente sabe que assim como Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir, ou para persegui-lo depois que deixou ir, quando o povo estava preso no Egito como escravos, Deus também, eu acredito que Deus endureceu o coração desses atendentes para não deixar o pastor Laildo vir. Querido, por quê? A gente não estava entendendo nada, a gente estava daqui orando, conversando, vendo, né, tentando resolver para que eles pudessem estar conosco, mas não teve jeito. Mas, assim, quando eles retornaram para casa, eles receberam a notícia de que a mãe da pastora Elaine sofreu um acidente em casa, doméstico, e acabou fraturando um fêmur, um osso da perna. E ela estava sendo levada para o hospital. E, assim, querido, eu imagino se a pastora Elaine tivesse vindo e chegado aqui, tivesse recebido essa notícia aqui, como que ela não ia ficar. Então Deus, com certeza ela ia querer voltar imediatamente. Então Deus, já sabendo de todas as coisas, Ele já fez com que tudo acontecesse dessa forma. Amém? As filhas dele também ia ficar com a tia, com a cunhada dele. E a cunhada, lógico, que teria que cuidar da mãe também e acabar desfalcando de alguma forma. Então, queridos, não vieram. E nós cremos assim: Deus é que fez todas as coisas. E essa situação que envolveu a mãe da pastora Elaine, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor, Ele é poderoso para transformar toda a situação de maldição em bênção. Então, no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, é uma situação muito ruim, chata, terrível, mas no nome de Jesus, Deus vai ser glorificado na vida da dona Judite, que é a mãe da pastora Elaine, e também vai ser glorificado na vida do pastor Laildo, da pastora Elaine, no nome de Jesus, querido. E eles vão vir, eles vão estar aqui conosco, no nome de Jesus. Nós já estamos conversando, hoje já tive contato de pessoas nos oferecendo ajuda para que a gente pudesse trazer o pastor Laildo em abril no nosso retiro da Semana Santa. Amém? Então, assim, nós já estamos conversando. Se o pastor Laildo não vier no retiro da Semana Santa, ele estará conosco naquela campanha que nós fazemos no começo do ano, no final do mês de janeiro, ou no começo do mês de fevereiro. Nós iremos fazer uma campanha e nós vamos... Aí não vai vir só eles dois, não. Vai vir as filhas dele também, para abençoar todo mundo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, e vamos continuar orando. Ore pela vida do pastor Laildo, orem pelas nossas vidas. Eles mandaram um vídeo explicando, pedindo desculpa. Desnecessário, lógico, pedir desculpa, porque é Deus que está fazendo, não tem culpa disso, mas no nome de Jesus Cristo, querido, eles não vão estar com a gente na campanha, mas a campanha vai acontecer. Deus vai fazer maravilhas, ainda mais agora, querido, ainda mais agora, porque o nome do nosso Deus vai ser glorificado ainda mais agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E o pastor Laildo e a pastora Elaine, eles serão ainda mais abençoados ainda. Nesses dias de campanha, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, querido, porque o que Deus olha é para o nosso coração, e Deus sabe o desejo que eles estavam de estar conosco, e também o nosso desejo de ter eles aqui com a gente. Amém? Deus vai honrar, Deus vai nos abençoar, Deus vai abençoar eles lá. A mesma unção que Deus vai derramar nas nossas vidas nessa campanha, vai derramar sobre a vida deles lá em Araucária, e também sobre a igreja Família da Fé lá em Araucária, que é a igreja que eles pastoreiam. Amém? Então eu quero pedir para você, querido, quando for orar, ore pelas nossas vidas, ore pela vida do pastor Laildo, da pastora Elaine, ore especialmente pela senhora Judite, que é a mãe da pastora Elaine. Amém? Para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quinta-feira,
a partir das 7h30. E entenda, quinta, sexta e sábado os cultos serão 7h30 da noite, culto da campanha. E no domingo será às 18 horas, no horário do culto normal de domingo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas nesses dias. Estenda as tuas mãos, abra os céus sobre nós, derrama da tua unção, supre a nossa necessidade, glorifica o teu nome em nós e através de nós, no nome de Jesus. Toma meu irmão, toma minha irmã, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, seja conosco, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa essa campanha, abençoa meu irmão, a minha irmã, meu Deus, para que não seja impedido de estar, de fazer essa campanha, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Serão dias de bênção, dias de céus abertos, dias de muito poder, Senhor Deus, do Senhor sendo manifestado no nosso meio. Tudo isso para que o teu nome seja exaltado e glorificado no nome do Senhor Jesus. Continua conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família. Que o nome do nosso Deus seja sempre em nós e através de nós glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te dê graça, no nome de Jesus. Amém? Lembrando você que aquele envelope amarelo da oferta de gratidão, querido, é para domingo, dia 12. Então ore, porque a resposta dessa oferta, quem vai colocar no teu coração é o Senhor. Amém? Ele falará contigo no nome de Jesus. Amém? Grande abraço, querido. Até quinta-feira na campanha, recebendo a recompensa de Deus, às 7h30 da noite, na comunidade evangélica Geração Eleita. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser.